Olá, boa noite. Está com o espaço Europa para que te quero. Hoje vamos falar do processo de Bolonha, que pretende harmonizar a oferta de ensino superior na Europa. O objetivo é responder às perguntas de uma ouvinte. Maria Rosário Melo é estudante do terceiro ano de arquitetura. Ela termina este ano a licenciatura e quer saber em que condições pode candidatar-se a um mestrado fora de Portugal, noutro país da União Europeia. Para lhe responder, convidei o eurodeputado Rui Tavares, o único português membro da Comissão de Educação do Parlamento Europeu. Boa noite, Rui Tavares. A nossa ouvinte quer saber, quer fazer, aliás, o mestrado noutro país da União Europeia e quer, por isso, saber se terá os mesmos direitos dos estudantes nacionais ou se será tratada de forma diferente no que diz respeito, por exemplo, aos custos do mestrado e aos prazos para a apresentação da tese. Há igualdade plena ou pode haver aqui lugar a alguma discriminação em função da nacionalidade? Boa noite. Bem, o que eu diria é que do lado português, onde em princípio a implementação de Bolonha está bastante avançada, podemos dizer que a licenciatura não terá problema em ser reconhecida. O problema estará do lado do mestrado, porque os ritmos de implementação de Bolonha não são iguais em todos os países e, além da própria implementação de Bolonha, há uma série de coisas nas quais não se pensou quando se fez Bolonha. Os países têm tradições muito diferentes em termos de orientação de mestrado, por exemplo, em termos de se a orientação é próxima ou não é próxima, em termos de tamanhos, em termos do tradicionalismo com que encaram alguns mestrados, até na área da arquitetura, que em vez de fazerem teses, monografias académicas, fazem projetos. Portanto, quer dizer, há uma série de dificuldades suplementares de que Bolonha não dá conta. De qualquer forma, o meu conselho é que, se pode fazer o mestrado fora, que o faça, pois, além da possível excelência da instituição para onde vai estudar, um estudo fora é, além do estudo na própria área que ela vai fazer, é um estudo numa língua estrangeira, é um estudo numa cultura estrangeira e é algo que vale para a vida toda e, portanto, vale sempre a pena tentar Claro, fazer. é uma mais-valia. O processo de Bolonha celebrou agora 10 anos em Portugal. A aplicação do processo começou há 4 anos com a promulgação da lei pelo Presidente da República, mas só em 2008 a maior parte das instituições começaram a oferecer cursos adaptados ao novo modelo que, recorde-se, na generalidade, reduziu as licenciaturas para 3 anos mais mestrado. Qual é o balanço que faz de Bolonha, Rui Tavares? Eu a essa pergunta posso responder mais enquanto ex-professor universitário do que enquanto eurodeputado. É bom que fale da sua experiência. Eu, quando dava aulas, estávamos a começar a implementar Bolonha. Portanto, eu tinha algumas turmas dos anos mais avançados, que eram antes de Bolonha, e outras que já eram depois. E na altura havia uma enorme confusão na instituição de ensino superior privado, onde eu dava aulas, porque ninguém se sabia muito bem entender com Bolonha. O que era desde logo um mau sinal, porque uma das ideias de Bolonha era simplificar para poder abranger todo o espaço da União Europeia e não só, de outros países que também assinam o Tratado de Bolonha, ou o processo de Bolonha, aliás, e, Uhum. portanto, poder permitir que essa simplificação tornasse as coisas mais evidentes até entre países, quanto mais dentro de um só país. Aqui há uns tempos voltei para para uma defesa de mestrado de um aluno meu e, apesar de Bolonha já estar inteiramente implementado naquela instituição, vejo que a confusão não é menor. As pessoas não sabem ainda exatamente como dar notas, a nova anotação de mestrado, não têm exatamente referências para essas avaliações. Há novos tipos de mestrados em que, de uma forma diferente do mestrado, como quando eu o fiz, em que fazíamos uma monografia aí bastante longa. Hoje em dia fazem-se ou monografias curtas ou às vezes projetos. Então o balanço é que, em termos de simplificação, não ajudou para já. E o balanço, de outro ponto de vista, eu creio que neste momento a minha percepção do que é o presente e o futuro próximo das instituições de ensino superior na Europa é um prognóstico bastante reservado e algo pessimista. Mas voltando agora aqui à questão específica de Portugal, o que é que correu mal do seu ponto de vista? Acha que Portugal tentou fazer este processo demasiado depressa? Porque nós temos um ensino muito escolástico e muito pouco participado pelos alunos e Bolonha, desse ponto de vista, representa uma mudança de paradigma. Mas se calhar era preciso fazer uma revolução na cultura universitária e essa revolução não está feita. O que é que lhe parece? Bem, eu creio que as reformas nunca são só aquilo que está no papel, são também o ar do tempo em que elas são feitas. No caso, Bolonha, feito ao mesmo tempo de um momento de cortes e desinvestimento por parte do Estado, acompanhando uma série de coisas, aumentos das propinas,
e uma empresarialização crescente das universidades fez com que as universidades se vissem muito só como uma espécie de canal para fornecimento das necessidades do mercado de trabalho. Ainda por cima de uma forma muito curta, porque as necessidades do mercado de trabalho mudam de poucos em poucos anos. Pode acontecer que uma pessoa se inscreve num curso hoje em dia porque acha que esta profissão é o que o mercado de trabalho quer agora, e daqui a 3 anos, para não falar daqui a 5, ou daqui a 10, ou daqui a 15 anos, aquilo não serve, é demasiado especializado, é demasiado... quer dizer... Não é suficientemente abrangente para que uma pessoa possa reformular a sua própria carreira, e eu creio que Bolonha, em Portugal, foi muito aproveitado para, desde logo, fazer dinheiro com os mestrados, por exemplo, o que, do meu ponto de vista, teve um efeito... Foi um bom negócio para as universidades. Foi um mau negócio para as universidades, eu acho. Quer dizer, apesar de irem buscar aos mestrados o dinheiro que lhes falta por parte das associações do Estado, ou que ainda não podem ir buscar às licenciaturas, mas, embora lá chegaremos. Quer dizer, já vão buscar às licenciaturas, mas não na quantidade suficiente para sustentar. Então querem lucrar a partir dos mestrados. Não só diminuíram alguma exigência que os mestrados tinham, mas, acima de tudo, o que acontece é que passámos a ter um enorme corte social que antes não tínhamos e que agora temos. Quer dizer, se o aluno é filho de pais ricos, faz o mestrado depois da licenciatura. Se o aluno é um trabalhador estudante, ou os seus pais não são propriamente, não têm muito dinheiro, o que é que acontece? Acontece que espera. Não faz o mestrado aos 23 anos, não os faz aos 25, vai primeiro trabalhar, quando tiver algum dinheiro, filhos, uma vida profissional intensa, talvez volte a fazer o mestrado, talvez não o consiga concluir, o que quer dizer que não vai fazer o doutoramento. Ou seja, estamos a incluir uma barreira social entre a licenciatura e o mestrado que me parece que é desastrosa para o país. E em Portugal aconteceu um outro fenómeno, que foi reduzir-se de facto o tempo de licenciatura, mas depois, por exemplo, o que acontece na advocacia, o estágio profissionalizante, foi de tal forma prolongado e dificultado, ficou ainda mais difícil entrar no mercado de trabalho do que antes. Sim, bem, está um bocado absurdo. É um efeito colateral que não podemos atribuir diretamente a Bolonha, mas indiretamente sim, porque houve uma reação de algumas classes profissionais contra o que consideravam ser... Corporativa, É corporativa, mas também é uma... E desse ponto de vista nós temos algumas classes profissionais em Portugal, e noutros países também, quer dizer, eu conheço outros países onde entrar para a Ordem dos Advogados é muito mais difícil do que fazer a licenciatura, europeus e não só. No Brasil é dificílimo, quer dizer, as pessoas demoram 10 anos a conseguir. E em Portugal temos o caso da Ordem dos Médicos, que também é reconhecidamente, quer dizer, corporativa, e uma ordem é, em geral, uma corporação. Não viria daí mal ao mundo se não houvesse também, por parte da universidade, algum pretexto que dá razão às corporações. De facto, os cursos ficaram mais compactados e, de certa forma, permitiram às ordens profissionais dizer que com estes poucos anos de estudo nós não temos ainda uma pessoa com a formação universitária tal como a pretendíamos. E noutros casos, por exemplo, exigem licenciatura mais mestrado, por exemplo, que é o caso dos psicólogos também, por exemplo. Rui Tavares, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Voltamos na próxima sexta-feira. Se tiver dúvidas e quiser colocar questões sobre algum aspecto das políticas comunitárias ou sobre o funcionamento das instituições europeias, nomeadamente o Parlamento Europeu, escreva-nos para europaparactequero@rr.pt. Boa noite. Boa noite.